tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Consciente Podcast, esse mais novo produto aqui da nossa central de podcast chamada Freak News Show. Eu sou Will Pereira e neste quinto episódio eu conto com a presença de Márcio Chagas, um dos grandes árbitros do Rio Grande do Sul, ex-árbitro, comentarista, já teve passagem pelo Grupo RBS, pelo canal TNT e foi candidato a deputado federal nessa eleição, representando o movimento negro, é isso? Salve, salve, bom dia. Salve, salve, tudo bom? Na realidade é um coletivo, né? Uma candidatura coletiva que tá vindo bem forte, assim, para fortalecer as candidaturas. Ainda é um processo novo, a primeira, se eu não me engano, ela aconteceu em 2016 em São Paulo e agora ela tem sido bem frequente, né? Tanto que em São Paulo teve o movimento das pretas, a candidatura das pretas, e elas se elegeram lá a deputadas estaduais, né? Eram 9 mulheres. Então é um tipo de proposta política aí que vem numa crescente. Muito foda. E eu acredito que vai ser uma tendência nos próximos anos. Bom, muito foda mesmo, cara. Eu tava falando, eu comecei, acho que o terceiro episódio foi com o presidente do PSOL aqui de Santa Catarina, e aí eu falei muito sobre isso, porque para mim parece até um próximo passo de uma democracia avançada, sabe? Onde um voto na Assembleia ou na Câmara, onde for concorrer, é um voto decidido por várias pessoas, né, cara? É muito, muito legal isso. Não é apenas como é que eu vou dizer, um candidato aleatório usando uma legenda de aluguel só pra se locupletar. É tipo gente querendo fazer importância, fazer que aquele voto vale a pena pro, né? Não, eu acho sensacional. Mas aqui ainda a gente está Eu resido num estado extremamente conservador ainda, então ainda se tem uma resistência muito grande com relação a esse tipo de candidatura, mas eu creio que é uma questão de tempo para que elas comecem a ser fortalecido esse movimento das candidaturas coletivas. Até tem uma frase que você pensou, que eu pensei de uma matéria que você deu uma entrevista, acho que pro UOL, que você falou que não atrapalha. Peraí, vou pegar aqui certinho aqui, ó. O que não me preocupa não são os gritos dos ruins, mas o silêncio dos bons, né? E aí vem muito nisso, né? Que é uma frase do Martin Luther King, né? Que é uma frase dele, assim, bem emblemática, né? Então, o que me preocupa não são os gritos dos ruins, mas o silêncio ditos como bons. Esses sim me preocupam, porque esses aí eu não sei o que esperar. E normalmente eles são os mais traiçoeiros, né? Porque quem é contra já se manifesta contra. Quem não é, daqui a pouco pode surpreender de uma maneira bem difícil. E partindo de uma premissa de que, né, de uma máxima que talvez os bons sejam a maioria, como trazer essa galera, juntar essa galera para conseguir eleger cada vez mais candidaturas de esquerda, candidatura do movimento negro, movimento LGBT, toda essa galera, para a gente ter uma ocupação maior, uma representação maior nas câmaras e tal? Eu acredito que primeiro, né, tem que ter um movimento de conscientização. Essa eleição aí, ela foi uma eleição, principalmente o segundo turno, né, meio que do medo, porque eu não adesivei meu carro, não coloquei absolutamente nada, com medo que daqui a pouco pudesse acontecer algum tipo de avaria, né? Porque os caras estavam atacando quem não tivesse com bandeirinha do Brasil ou número 22. Então há um receio também da esquerda na tentativa não, mas nas manifestações elas são mais comedidas, né? Porque é um pessoal que ainda ainda controla essa questão da violência bem diferente do pessoal da direita, né? A prova viva é que a eleição já terminou
E os caras continuam fazendo arruaça aí nas ruas, na frente dos quartéis, paralisando estrada, atrapalhando o andamento do país, contraditórios ao que eles vinham levantando há um tempo atrás, né? Principalmente no período da pandemia, de que a economia não podia parar. Agora a economia está parando. Pois né? é. Então, tipo, ela não pode parar em detrimento ao quê? Né? Então, fica contraditório, dicotômico esses discursos. Mas eu vejo que, assim, que o movimento da esquerda nessas pautas LGBT, né, na pauta racial, na pauta das mulheres, né, na pauta trans, cara, é de suma importância. Né? Somos maioria, mas infelizmente ainda a minoria ela detém de um poder e o capital simbólico da grana ainda é o que impera no nosso país. É um país extremamente dependente de uma casta, né, da burguesia que comanda todos os movimentos do nosso país. O pessoal chama muito da elite do atraso, né? Que... Total, o livro do Gessé Souza, né? A elite do atraso. Né? São aqueles que mantêm as babás dos filhos uniformizadas. Essa elite escrota que tem no nosso país. Sim, até um tempo atrás, por exemplo, se anunciava apartamento de classe média com a famosa dependência de empregada, né? Que era um quartinho escuro, pequenininho, onde a espécie de cativeiro onde as empregadas moravam. E a prova aí, o bafafá que deu na época que foi apoiado os direitos das domésticas, né? A PEC das domésticas. Muitas vezes esse quartinho simbólico, né, dita como o quarto da dependência de empregada, era onde também os donos das casas colocavam seus filhos, inclusive, para terem as suas iniciações sexuais, né? Então tinha uma questão de abuso também. Ainda bem que isso está sendo mudado. Não está sendo tão noticiado como já foi em tempos atrás. Mas é uma manutenção de opressão, uma manutenção de abuso de poder, né? de desrespeito à humanidade. Infelizmente, ainda são os resquícios da mentalidade colonizadora que impera no nosso país. Pois é, verdade, mano. E eu queria perguntar assim, no seu ponto de vista, o que a gente pode esperar desse terceiro governo do presidente Lula, presidente eleito? Bastante dificuldade. Eu acredito que ele pegou uma bomba aí na mão. Né? Mas ele é um cara que é bem articulado, né? Tem uma vantagem tremenda, que é um cara que conversa, ele consegue circular nos ambientes, é um cara muito mais moldado, né? Não é à toa que é uma liderança desde do início da década de 80 e meio que se perpetua, né? Isso, de certa forma, também causa um certo receio, medo, porque precisamos de outras lideranças da esquerda que assumam esse compromisso, até porque o Lula está com 77 anos e bem disse que ele só quer fazer um mandato. Né? Então, daqui a 4 anos, temos que ter uma liderança de esquerda pronta, preparada e aceita. Né? Porque senão a gente vai correr o risco de novamente surgir um outro psicopata para concorrer à presidência e ganhar, como aconteceu com esse último aí. Né, que ficou 4 anos aí atrapalhando o andamento do país, não fez absolutamente nada e ainda, né, é responsável direto pelas mais de 700 mil mortes, pela negligência da compra das vacinas, o deboche com as famílias, o desrespeito total de nunca ter se manifestado ou ter ido até um hospital para visitar as pessoas ou dar um alento. Uma pessoa simples, quer dizer, uma pessoa não, nem sei o que eu posso chamar de pessoa, mas um ser desprezível, abjeto, que infelizmente vai constar nos livros de histórias daqui a alguns anos, e os nossos filhos vão ter que ler e vão questionar, né? Como é que vocês deixaram um infeliz desses aqui ser presidente da República? É verdade. Uma coisa até, falando desse governo do Bolsonaro, eu assim, em 2018 eu era, assim, bem superficial em questão política, sabe? Mas a única coisa que eu lembro que eu falei, infelizmente, foi
Foi como você confirmou. Eu falei que ele ia dar muita legitimidade para imbecil. E foi exatamente isso que aconteceu. Pô, a gente vê esses casos da polícia, né? Que toda semana tem um caso isolado, né? O massacre nas favelas, o Moise, aquele rapaz, o Genivaldo que morreu. É Genivaldo, né? Que morreu numa Genivaldo. câmara de gás improvisada. E como é que se resolve o problema das polícias no país? Porque, cara, tá foda. Assim, eu acho que sempre teve foda. Mas eu não sei, parece que ele se sente mais legitimado. E também acredito que a imprensa tenha batido um pouco mais nisso do que de costume, né? Eu vejo que enquanto a polícia for militarizada e tiver um treinamento, principalmente só para proteger patrimônio da burguesia e descer o cacete na população mais pobre, esse tipo de extermínio vai continuar acontecendo, né? E sempre com algum tipo de justificativa de que as pessoas, né, desacataram a autoridade, né? Sempre vai ter alguma desculpa, porque na realidade a população pobre nem considerada ela é no nosso país. É, Ela é desumanizada, então é menos um que foi para a estatística, né? Não se leva em consideração que ao colocar esse rapaz dentro da câmara de gás lá e encher de gás lacrimogênio até que ele morra, né, sufocado, ele tem uma mãe, uma família, filhos e etc. Ele não é considerado. Ele não é considerado. E único e exclusivamente porque o cara estava andando de moto sem capacete. é. Né? E aí as motocicletas do Bozo, todo mundo andava sem absolutamente nada, nem multa receberam. Então, Escornociata. é, então É, assim, a lei ela vale para alguns, né, e ela tem um peso muito maior quando ela é para pobre. Quando, se é para pobre, ela pesa, aí o martelo bate com vontade. Agora, se é para burguês, ela não serve para absolutamente nada, sempre tem uma medida que vai tentar contemporizar aquela situação e esse crime nem foi tão grave assim. É, sempre um fato isolado, como diz o outro. E tem uma coisa que é muito injusto para a esquerda no país, que é a constituição da justiça, como é que ela é formada, como é que são formados os juízes, os procuradores, desembargadores, promotores, é tudo meio que uma casta, é sempre a mesma galera, os filhos deles vão lá e assumem o que o pai assumiu. E tem um processo, né, de prestação de concurso, né, no Né? primeiro momento. Então, já é um processo seletivo e meio que excludente. Então, quem não atinge determinada nota já cai fora. Só que o segundo processo de prova ele é subjetivo, né? E na subjetividade a gente sabe que a tendência é passar o filho do fulano, o filho do Beltrano, principalmente se já tiver um pedigree ali, um sobrenome que vai favorecer e potencializar para que esse seja aprovado e um outro não, sem que se tenha uma justificativa, né? Então, o Brasil ele continua sendo um país extremamente colonizador, né, que tem essa pompa aí de manter a burguesia sempre sentada na poltrona do conforto e não se muda absolutamente nada. Vão manter como está. Eles, né, são os que movem o país na questão econômica, eles são os que estão gerindo emprego. Então, é como se fosse um sistema de monarquia. É. Né? E Um, esses aqui não podem perder nenhum tipo de privilégio, tampouco ser cobrado o imposto de renda deles. é. Tu vê, né? É uma coisa que eu tenho falado em vários podcasts aí, vários lugares, como é que é o terrorista Luiz Inácio Lula da Silva falando que vai taxar os ricos e quer botar o pobre no orçamento. Olha que ousadia, né? Sabe? É bem isso, né? Pô, você falou do padrão tipo um padrão que é estabelecido, né, o tal do status quo, onde
o pobre, o negro, todo mundo é tratado como uma subclasse e tal. E você postou um negócio no seu Instagram que realmente me. Eu quero pegar de novo bem detalhadinho, porque eu quero que tu destrinche isso, que eu achei muito. Eu achei muito impactante o que tu escreveu e eu não percebia primeiro de pronto. Só depois que tu falou que eu entendi. É, você comentou você botou lá num comentário do Roger Flores no jogo Senegal e Holanda. Daí abre aspas pro Roger, né? A Holanda é mais inteligente, mas a seleção de Senegal tem força, tem muita força. E aí tu pontuou, né, o conceito de que a crítica de que os europeus sempre são mais estudiosos e enquanto os africanos só são corpos, força e nada mais. Até tem uma história do Brasil desse negócio de tentar se adaptar sempre ao padrão europeu, não sei se sempre fala isso, né? E é a síndrome do cachorro vira-lata, né? O Brasil ele tem uma devoção com relação a tudo que vem de fora, né? Como se tudo que tenha vindo de fora tivesse contribuído positivamente. E, se a gente for pensar, né, na historicidade, muito pelo contrário. A É, contribuição europeia dos colonizadores aqui foi uma atrocidade total. trouxeram doenças pra cá. Trouxeram tudo que tinha de pior. E roubaram, estupraram, mataram, fizeram o que bem entenderam aqui dentro do país, né? E ainda alegaram que descobriram. Né? E essa ideia se vende até hoje. Né? Como é que vai descobrir um lugar que já tem gente ocupando há um bom tempo? Não tem nada de descoberto. Né? Houve uma ocupação. Essa Sim. ocupação que normalmente eles são contrários aí quando o MTST faz nesse monte de propriedade aí que foi tomada na mão grande por preço de banana há mais de Sim. séculos aí por algumas famílias que detinham poder. Mas é o imaginário do, né, eurocêntrico de que somente as pessoas, né, brancas e com sobrenomes europeus têm capacidade intelectual para comandar e que aos pretos, né, africanos ou afrodescendentes cabe o trabalho braçal, da força e nada mais. São corpos para servirem, corpos para suportarem a dor ou um trabalho mais pesado, porque a questão do pensamento ela cabe única e exclusivamente dos europeus. Caramba, cara, isso é muito sutil. É muito sutil, cara, porque eu realmente, eu sou um cara que geralmente eu gosto sempre de ver a contradição de várias falas, sabe? Assim, eu sempre tô, a minha cabeça ela funciona sempre no modo reverso. Sempre que alguma pessoa fala alguma coisa, eu meio que tento contrariar mentalmente para tentar enxergar o todo. Mas isso passou tão batido, tão suave, sutil. Cara, é muito foda isso, cara. Isso me deu um estouro na cabeça quando eu li isso aí. E é um. E só. É, quem está atento a essas questões consegue ter rapidamente absorver essa informação, né? Então, e já é uma fala bem corriqueira, viu? Não é nada novo. É um pensamento de vários comentaristas. E sim, entra ano, sai ano, entra Copa, sai Copa, os caras continuam reproduzindo esse tipo de fala. Parece que não há nenhum preparo das equipes para se darem conta de que eles estão reproduzindo. Eles não precisam xingar ninguém, né, de maneira racial, mas está na mentalidade Sim, colonizadora o pensamento. Né? é E bem. ele vai ser externado de alguma forma sutil, mas ele vai ser externado. Hoje de manhã o Caio não, esse rapaz que era jogador do Flamengo aí, O, o Diego Ribas. o Ribas, falou a mesma coisa, de que a seleção da Suíça era melhor preparada do que a seleção nigeriana. Então, como é que tu sabe? Tu acompanhou o É, treinamento, né? Qual é a tua informação para ter para ter essa afirmativa? O que é o melhor treinador? O que é o melhor preparado no entendimento?
competiu com seleções mais fortes no cenário mundial, ou são mais preparadas porque tem um treinador branco na beira do campo, enquanto a outra seleção tem um treinador preto, e no entendimento, por tu não conhecer a realidade desse treinador, tu acredita que o outro treinador ele vai ter uma capacidade de passar melhor conhecimento. Então, são sutilezas, né? São sutilezas que são ditas sem pensar, porque está no inconsciente coletivo. Esse é o famoso racismo estrutural, né? E o cara nem percebe como é que tá e às vezes mesmo. Às vezes você não sei se os caras provavelmente são de boa índole, mas tipo, propalam esses negócios sem saber exatamente do que se trata, né? Às vezes por falta de instrução. Acho que no caso desses comentaristas nem é tão maldade, eu acho que é porque eles só reproduzem o que é passado de adiante, né? Sim. Claro que eles poderiam ter um estudo, se conscientizar mais, seria muito importante, mas sei lá, eu não sei, tipo, se passou, às vezes como eu falei, passou batido pra mim, talvez até passe batido pra eles, sei lá. Tá naturalizado, mas o papel de um diretor de transmissão e Aí de uma sim, equipe que vai se preparar para trabalhar num evento desses, sim, eles têm que ter esse tipo de abordagem para não reproduzir bobagem. sim, preparar os comentaristas dele, tipo, munir de informação, né, acredito que as empresas podem pagar também, tipo, curso pro cara ir lá fazer um curso de história, fazer um, sabe, tentar aprender, né? Não, toda empresa prepara os seus funcionários, né? Exatamente, é formação, capacitação. Vai para um evento mundial onde vai passar informação para um país com mais de 240 milhões de habitantes. Meu, tem que trabalhar, sabe? Não pode ser no oba-oba. Vocês são formadores de opiniões. Sim, Vocês têm que ter um compromisso com a população, porque quando se pega um microfone na mão e vai repassar, né, na televisão, é um canhão. Tu vai atingir quem tu nem imagina, né? Essa tua fala ela tem uma potência muito grande. Então, quando se vai abrir o microfone para falar alguma coisa, tu tem que estar ciente de que tu está passando uma informação correta, fidedigna, séria, com conhecimento, e não simplesmente falar, chavão. reproduzir algo que já vem sendo falado há séculos e é uma bobagem. Né? Falta sim capacitação e formação desses profissionais, né, para não reproduzirem tantas bobagens como eles vêm fazendo aí nos últimos anos. Pois é, eu tava conversando, é uma coisa até que eu queria perguntar pra ti. Eu tava conversando com um jornalista no programa passado, sobre as contradições de tipo da Copa do Mundo, né, de toda a destruição que foi feita, a escravização das pessoas, tal, o trabalho análogo à escravidão, desrespeito aos direitos humanos e a própria Premier League também, que é um campeonato que faz muito marketing em cima do Black Lives Matter, bota a faixinha LGBT no negócio e aceita dinheiro de ditadura que desrespeita direitos humanos. Eu queria, sei lá, uma opinião tua sobre essas contradições que a gente vê no mundo, né? Tipo, fala meio superficial, mas não vai na raiz do problema, né? Nunca. Bom, esse é um debate que frequentemente tem acontecido, né? Principalmente nessas pautas que acabam se tornando rentáveis. É. Né? Então, até a dor e a denúncia, ela acaba sendo algo rentável e comercializado. Esse movimento Black Lives Matter, que vem dos Estados Unidos e se fortaleceu bastante ali no 2020, logo após o falecimento, não, o assassinato do George Floyd, ele acabou se tornando algo comercial, né? E além de uma proposta de uma luta social e por igualdade, né? Então começou a se comercializar. Eu não estou dizendo que daqui a pouco não seja uma maneira das pessoas potencializarem aquela marca, mas através dessa potencialização tem que também ter uma politização, né? E um movimento social que realmente
diga, né, o motivo daquela luta, né, que ela não é única exclusivamente para vender camiseta ou um bottom ou Sim. algum tipo, algum qualquer artigo, né? Ela tem um propósito e esse propósito ele tem que estar presente, inclusive nesse investimento, nessa compra desse objeto. E nos últimos anos tem, assim, qualquer pauta ela está se tornando rentável para quem tem como monetizar e investir, né, em determinada campanha. Infelizmente, tudo gira em torno da grana, inclusive algumas lutas e pautas. E é o que vem acontecendo no mundo afora. Infelizmente. Pô, mas paralelo a isso, assim, tirando a parte de quem gera esses movimentos e tal, eu vejo, por exemplo, agora alguns jogadores na Copa fazendo os movimentos bem interessantes, assim, tipo, bem. Não dá um pouquinho de inveja desses jogadores? A gente vê, assim, que a maioria dos jogadores da seleção brasileira, eles não tem nem tipo de politização, de conhecimento da realidade. Parece que eles se descolaram da realidade que até alguns, há pouco tempo atrás, estavam inseridos, né? E, tipo, tem alguns jogadores na Copa de outras seleções fazendo, tentando trazer essa pauta para o debate, né? Ontem a seleção alemã protagonizou isso, né, num gesto simbólico assim, bem potente, bem forte, né, ao colocar a mão na boca, que é uma afronta à FIFA, que proibiu os jogadores de se manifestarem. Então se tem aquela velha máxima no futebol, né, de que futebol e política não se misturam. Se misturam sim, o tempo inteiro. Né, se misturam sim o tempo inteiro. É que não há interesse de quem comanda, né, tanto dessas instituições como a FIFA, a UEFA, Comebol, CBF, de que os jogadores sejam politizados. Porque um jogador politizado e com um discurso forte, independente de questões partidárias, ele causa um impacto muito grande. Então, quanto mais alienado ele for e quieto, melhor para o sistema. Porque daí ele não tem como ter uma voz ativa e um alcance muito grande. Ele fica naquele lugarzinho já pré-estabelecido. Cara, fica aqui, não te manifesta, que teu salário vai estar na conta, né, o teu patrocínio está garantido, o teu contrato também está garantido e tu não te envolve em absolutamente nada. Tu imagina um jogador consciente, entendendo de que o futebol precisa dele, não ele do futebol. E de que o movimento vai realmente ser o inverso. Futebol seria bem diferente. Pô, eu fico imaginando, até pela capilaridade que certos jogadores têm, com várias, com conta com milhões, com seguidores e por aí vai. Se o cara se dedicasse meia horinha do dia dele para ler um livro, para dar uma pesquisada sobre a própria sociedade onde ele estava inserido, tentar ver por que que só ele que chegou lá em cima, por que que muitos dos amigos dele ou não se dá mal por causa das circunstâncias da vida, ou sei lá, é barrado lá no começo, já não consegue ascender. Acho que o jogador deveria ter um pouquinho mais de empatia quanto a isso. Não é só fazer por exemplo, um instituto onde para deduzir um pouquinho de impostos, bota lá uma gurizada para jogar uma bola. Embora ajude, mas acho que eles poderiam fazer mais por isso, até usando a imagem deles, né? Com certeza. Né? Os jogadores tivessem um mínimo de consciência social, consciência de classe, fariam, né, um papel muito importante em várias questões, principalmente na educação, no investimento em construção de algumas escolas para fortalecer os seus, né? Pô, vão fortalecer essa comunidade, vão fortalecer determinado espaço, vão fortalecer, porque os caras têm a possibilidade, inclusive, de conversar com o empresariado e, e levar essa necessidade de mudança. Não simplesmente se aquietar porque se deu bem na vida e hoje não precisa mais estar se envolvendo em nenhum tipo de pauta. Então, pô, se os jogadores brasileiros saíssem, né, e realmente contribuíssem de uma maneira positiva, pô, nós teríamos um país completamente diferente. Mas infelizmente não é o que acontece. É, tipo, até porque
uma coisa que se fala muito de soft power, smart power e hard power, né, para como nações conseguem influenciar as outras, né? O futebol certamente é um soft power brasileiro muito importante. Ele, como a gente tem jogadores nas mais diversas partes do mundo, eles pudessem receber esse tipo de educação exatamente para poder fazer bem para nossa nação como um todo, né? Tentar fazer com que a gente tenha uma média legal de qualidade de vida para todo mundo, né, cara? Pô, isso é muito maneiro. Mas é como você falou uma vez, eu lembro na outra entrevista também, foi muito marcante que o futebol, ele reproduz a... Você falou que o futebol reproduz a escravidão de antes, né? Que é onde você compra e vende jogadores e por aí vai. Sim, é isso aí, é uma representação contemporânea bem forte da escravatura, né? Onde se fala em compra e venda de pessoas com naturalidade, inclusive se partiram as pessoas em percentuais, né? Percentual do fulano, percentual do beltrano, percentual não sei de quem. Então, esses corpos que normalmente estão sendo negociados são corpos pretos e de brancos pobres. São corpos que, para esse meio, nem considerados são. Eles são moedas de troca e nada mais do que isso. Né? Pô, pô, isso aí me lembro, marcou muito mesmo. E como é aí? Tá vendo todos os jogos da Copa? Tá curtindo? Tem alguma coisa, algum jogo que te marcou bastante? Não, ainda não. Né? Não vi nenhum jogo assim que tenha me enchido os olhos. Né? Eu espero, vou torcer pro Brasil daqui a pouco. Né? O Brasil joga a primeira partida logo mais. Então, eu espero que o Brasil tenha uma atuação decente. Né? Uma seleção bem jovem. Vários atletas aí que estão despontando no cenário mundial. Né? Não tem nenhum protagonista na seleção brasileira, a não ser o Neymar, mas assim, não é uma seleção recheada de protagonistas, mas é uma seleção bem voluntariosa. Né? Eu acredito que essa questão coletiva aí é um fator positivo, algo que não aconteceu nas últimas edições de Copas do Mundo, porque sempre se buscou astros de determinadas equipes e essa fusão não aconteceu dentro do campo de jogo. Né? E isso vem desde do Quarteto Fantástico de 2006, depois na Copa de 2010, que também foi uma Copa razoável até o fiasco contra a Holanda, depois de 2014, no fatídico 7-1 contra a Alemanha, na última Copa contra a Bélgica, quando tropeçou na coletividade da Bélgica, um time limitado, né? Quer dizer, limitado não na questão tática, porque cumpriram uma função tática, mas limitado individualmente, não era um time tão bom individualmente, um que outro jogador assim muito bom, mas nada acima da média, mas envolveu o Brasil, marcou, tirou todos os espaços do Neymar de uma maneira correta e muito inteligente, e o Brasil não conseguiu se desvencilhar. Então, eu espero que o Brasil está tendo, né, desde o período do Tite da última Copa, então é um processo de, no mínimo, 8 anos. Longevidade. São 8 anos de um trabalho longínquo. Né? Então, é um trabalho que vem vindo longínquo, né, que vem vindo há muito tempo. Então, eu acredito que ele tem tudo para colocar em prática aí o que está sendo feito há anos. E não se mudou muito a seleção de 2018 para agora. Então tem também alguma base ali que remanescente dos jogadores. E uma pergunta bem... Vai usar verde e amarelo? Vai usar a camiseta da Celeste para ver o jogo? Vou usar azul. Vou usar azul. Eu tenho uma camiseta azul, eu vou usar azul. A amarela, para mim, ela, por enquanto, ela tá pendurada aqui. Vou deixar ela arejando até que as energias ruins dos últimos anos que estão impregnados nessa cor amarela, ela saia de vez. Então, até eu já queria pegar esse gancho para voltar na questão aí. Até hoje tem gente amotinada na frente fazendo protesto, não sei porquê, mas estão lá na frente de quartel até hoje. Tem baderneiro trancando estrada por aí.
financiados por grandes empresas do agronegócio, né? É bem sabido já. E até um certo varejista aí também foi acusado de dar uma graninha, tanto é que muitas manifestações foram na frente dessa loja de certo varejista, que eu não quero falar o nome, mas é bem. Você falou assim, você queria que você desse mais uma estendida nisso aí, uma expandida. O negócio da leniência da lei com essas pessoas e, de outro lado, como eles são virulentos, por exemplo, quando chega um professor reclamando que perdeu a aposentadoria, perdeu algum direito e está se manifestando. É a diferença, né? Esse senhor aí que tu tá dizendo, o velho da van, Né? né, que assim como outros tantos aí estão financiando essas arruaças pelo país afora, eles têm eles têm alguma coisa assim muito imponente, porque os seus manifestantes não sofrem absolutamente nenhum tipo de violência comparado a qualquer outra manifestação possa acontecer no nosso país, né? O professor apanha, estudante apanha, né? O MTST apanha, né? E eles não, são. Né? E eu não estou dizendo que tenha que apanhar, mas por que esse diálogo, É, né, tão amigável não acontece também com os demais manifestantes, né? Com os demais manifestantes que não tenham uma proteção e alguém na retaguarda simplesmente são ignorados, né? Os verdadeiros trabalhadores do nosso país. Não essa corja aí financiada por esses empresários que estão fazendo arruaça aí, né? Que são os mesmos que batiam panela um tempo atrás, dizendo que a economia não podia parar, estão hoje atrapalhando não só a economia, mas o país inteiro. Né? Voltem para os seus trabalhos. Né? Perdeu, daqui 4 anos tem de novo. Se ganharem, voltem ao poder. Se não ganharem, continuam da mesma maneira, trabalhando como qualquer outra pessoa. aí eu fico pensando como é que seria, por exemplo, em 2018, se o PT também questionasse o resultado das urnas, não aceitasse e levasse os movimentos para a rua para tentar mudar o resultado das eleições no grito. Eu acho que ia faltar cadeia. Com certeza. Ia faltar cadeia, ia faltar bala de borracha, ia faltar gás lacrimogênio. Assim, a gente ia estar até hoje numa nuvem de. Não ia se dar para ver a luz do sol, assim. Isso me irrita muito. Isso também mostra. Isso mostra aí, quero que as pessoas entendam qual é o papel do Estado no Brasil. Na real, o Estado ele pode ser usado para ajudar a gente, mas essas estruturas que já tem há 200 anos, elas são usadas só para impedir que o pobre vá para frente e continue pobre para continuar servindo a quem explora. É o pensamento do Guedes, né? Esse falastrão que foi ministro, né, da economia aí, que consegue mentir que as empregadas domésticas nos supermercados cumprimentavam, abraçavam e agradeciam a ele. Agradeciam o quê? Né? Agradecer porque estão fazendo compra para os seus patrões, porque se fosse para agradecimento das suas próprias compras, ia numa compra ali, vai todo o seu salário. Então, e eles são tão ardilosos e mentirosos que eles conseguem ainda falar isso no microfone, A cara né, de pau, né? tentando né, tirar todo mundo para burro, ignorante, como se as pessoas não pensassem. Né? Não tem nada nesse governo, nesse desgoverno, para parabenizar. Não tem nada. Tem nada. Não teve nada positivo. Nada positivo. Eu lembro assim do primeiro turno das eleições que o pessoal até ficou com uma depressão, porque se dizia muito que o Lula ia ganhar no primeiro turno e tal, mas todo mundo sabia que seria uma eleição difícil. E aí teve bastante deputado do PL se elegendo, mas um cara pelo menos que não se elegeu e vai ter que procurar uma boquinha para viver é o tal do Sérgio Camargo, né? Esse aí foi o famoso capitão do mato aliado, né? Aham. E agora está
Está sendo execrado e foi abandonado. Como todos, né? Como todos. Foi usado, agora não serve mais. Né? Não sei o que passa na cabeça dessas pessoas pra, sei lá, falta um pouquinho de inteligência emocional, de inteligência pra se olhar e saber em qual lugar tá na sociedade e perceber essas coisas, porque não é muito difícil perceber isso aí. Tipo, pô, tu vai, sei lá, não tem nem palavra pra descrever, mas é bem foda isso aí. Mas de qualquer forma, né, cara, já é 11h52 e tu falou que tá precisando buscar teus filhos no colégio, então, A gente pode continuar esse assunto depois, num outro horário. Aí a gente pode dar continuidade, se tu pô, topar. oh, com certeza. Sei lá, estamos no 5 agora, no episódio 5 no 10 se quiser aparecer aí de novo, pô, fechou, mano. Pô, Fechou. eu A gente sempre já deve aprendo muito contigo. tomara que no episódio 10 o Lula já tenha assumido, a gente faça um bate-papo aqui falando sobre as melhorias do país num curto espaço de tempo. Nunca tem na história desse país. Como é que foi? Eu vi que você tem foto com o homem. O homem é cheiroso? Não, ele é educado, é um cara super receptivo, educado, né? E eu tive o privilégio de conhecê-lo quando ele teve em junho. Ele veio fazer teve um evento no Pepsi On Stage e tal, e depois ele recebeu algumas pessoas da cultura num outro dia num hotel, ali no Hotel Plaza São Rafael. E aí eu fui convidado pela assessoria de imprensa dele para estar lá, né? E foi bem legal, assim. É um cara super carismático, é uma liderança, né? Com erros como qualquer outra pessoa, né? Só que é uma pessoa que está predisposta a conversar com a população, bem diferente desse inominável aí que está saindo para nosso alívio, né? Eu não tô dizendo que o Lula vai ser o salvador da pátria, muito pelo contrário, porque ele vai pegar uma bomba na mão, vai ter muito trabalho, E tá cheio de né? liberal, né? Tá cheio de liberal, vai ter que rebolar bastante para ter articulações com essa galera aí, mas eu vejo ele como um cara que já teve à frente da presidência, vai ter essa terceira oportunidade aí e vai saber desempenhar, tem experiência o suficiente e o mais importante, trato com o povo, que é o principal, conversar com a população, né? Ser uma pessoa respeitosa, não uma pessoa que debocha das pessoas, de pessoas que estão morrendo por uma enfermidade como foi o Covid, que não acredita, né, e mente claramente de que o Brasil não é um país que as pessoas passam fome, que dá o entendimento de que ele realmente não conhece o povo que ele está comandando. O Brasil é um país onde as pessoas passam fome, moram na rua, e nesses últimos 2 anos aí, mais de 33% das pessoas estão na miserabilidade, sabe? Não tem o que comer. É um país extremamente desigual. Então, eu acho que vai ser um governo aí para, pelo menos, a gente voltar a ter uma esperança. Se vai ser melhor ou não, aí eu já não posso afirmar absolutamente nada. Mas eu acredito que pelo conhecimento e pelas passagens anteriores, a gente tem tudo para dar uma alavancada novamente no nosso país aí que está precisando. Eu só espero que não tenha, dessa vez, não tenha anistia. Eu acho que tem que ser exposto, toda essa corja tem que ser exposta para a sociedade, para todo mundo saber todos os crimes que foram cometidos por essa corja. Não dá para botar embaixo do tapete como já foi feito durante toda a nossa história. Não dá. É verdade. Que essa quebra de sigilo de 100 anos aí seja a primeira mudança aí pra já gente para chegar descobrir. jambronando. É isso aí. Pô, mano, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Muito obrigado pela tua oportunidade aí de sempre aprendo muito contigo, um papo muito bom, cara, pô, foda demais. Sempre saiu enriquecido.
E queria convidar todo mundo que assistiu até o final aí a se inscrever, curtir, compartilhar. Para quem você acha que pode aprender um pouco com esse papo, de repente tentar perceber qual é o lugar que você ocupa na sociedade, para ver qual é o lado que tu tem que defender, porque tudo é ideológico. Mesmo aqueles que se dizem técnicos defendem ideologias, outras diferentes das nossas. Tudo é ideológico. Muito obrigado.